Em um país onde por séculos a política foi um território exclusivamente masculino, a história da primeira mulher a votar no Brasil soa quase como uma lenda, mas ela é real, poderosa e precisa ser conhecida. Estamos falando de Celina Guimarães Viana, uma professora, mulher nordestina, que ousou fazer o impensável para a época, exercer um direito que nem sequer estava claramente assegurado às mulheres. Não foi apenas um voto. Foi uma ruptura, um marco, um ato de coragem que abriu caminho para uma mudança profunda na sociedade brasileira. Hoje, vamos voltar no tempo para reviver esse momento histórico e entender como, a partir de um simples gesto em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, nascia um movimento que colocaria as mulheres no centro da democracia brasileira. Uma história que ainda ressoa em cada voto feminino depositado nas urnas do nosso país. Segura firme, porque o que vem agora é emocionante. Estamos em 1927. O Brasil ainda era dominado por coronéis, e o direito ao voto era restrito a uma elite masculina, letrada e muitas vezes corrupta. As mulheres, por lei, eram invisíveis nesse cenário. Não votavam, não eram votadas, eram excluídas das decisões que moldavam o país. Mas nesse mesmo ano, algo extraordinário acontece no Rio Grande do Norte. Uma reforma na legislação estadual, mais precisamente no artigo 77 do Código Eleitoral do Estado, deixa uma brecha. O texto falava em cidadãos aptos ao voto, sem especificar o gênero. E foi aí que Celina Guimarães Viana, uma jovem professora de Mossoró, percebeu que tinha nas mãos uma oportunidade única. No dia 25 de abril de 1927, ela foi ao cartório e se registrou como eleitora. Esse simples ato, feito com discrição, transformou-se em um dos momentos mais simbólicos da luta pelos direitos das mulheres no Brasil. O que Celina fez, na prática, foi desafiar séculos de exclusão com uma caneta e um documento. Seu gesto não ficou restrito a Mossoró. Ele ecoou. Outras mulheres da região também buscaram se registrar. E logo, a cidade virou um pequeno reduto de vanguarda feminina, em um país que ainda estava engatinhando rumo à igualdade de gênero. Mas a repercussão foi imediata e também controversa. Muitos juristas, políticos e líderes conservadores criticaram o movimento. Tentaram anular os registros. Alegaram que o voto feminino era ilegal, mesmo sem base textual clara para tal afirmação. Mas o que estava feito, estava feito. Celina tinha votado. Tinha se tornado a primeira mulher oficialmente reconhecida como eleitora no Brasil. E mesmo que o governo federal ainda não tivesse reconhecido esse direito em âmbito nacional, a semente já estava plantada. E o mais importante, ela havia germinado. Enquanto isso, em outras partes do Brasil, movimentos feministas começavam a ganhar força. Líderes como Berta Lutz e outras ativistas do movimento sufragista passaram a pressionar o governo federal pela aprovação do voto feminino. Usaram jornais, congressos e reuniões públicas para gritar aquilo que por muito tempo foi silenciado. A história de Celina serviu de combustível. Era a prova viva de que mulheres eram capazes, interessadas e merecedoras de participar da vida pública. Depois de muitos anos de luta, o Brasil finalmente dá um passo importante. Em 1932, o novo Código Eleitoral é promulgado e, pela primeira vez, reconhece legalmente o direito de mulheres ao voto em todo o território nacional. Ou seja, 5 anos depois de Celina, a justiça finalmente alcança todas. Mas não se engane, essa vitória foi conquistada com suor, persistência e o exemplo corajoso de mulheres que ousaram ser as primeiras, mesmo quando todos diziam que era impossível. E quem foi Celina Guimarães Viana depois disso? Ela não seguiu carreira política, não virou uma figura pública de destaque, viveu uma vida relativamente discreta, mas seu nome entrou para a história com a força que poucas palavras carregam. Celina foi homenageada anos depois. Teve seu nome inscrito em placas, livros e memoriais, mas ainda hoje é desconhecida por muitos brasileiros. E é por isso que contar essa história,
é tão importante, porque quando esquecemos nossas pioneiras, corremos o risco de repetir as injustiças que elas enfrentaram. Cada direito conquistado pelas mulheres foi fruto de uma batalha, e o voto é um dos maiores símbolos disso. Por isso, quando uma mulher vai às urnas, ela não está apenas escolhendo um candidato. Ela está reafirmando um direito conquistado com luta, com resistência e com a ousadia de uma professora que, em 1927, se recusou a ser invisível diante da história. Essa história precisa ser contada, precisa ser lembrada e precisa ser compartilhada, porque não estamos falando apenas de um acontecimento do passado, mas de uma inspiração para o presente e para o futuro. Em tempos onde a democracia é colocada à prova e os direitos das mulheres ainda enfrentam ameaças sutis, ou nem tão sutis assim, lembrar de Celina é um ato político. É lembrar que nenhuma conquista veio de graça, que o silêncio não é uma opção e que a coragem individual pode sim mudar a trajetória de um país inteiro. Então, se essa história tocou você, faça a sua parte. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, discuta. Traga Celina de volta ao centro da conversa. Porque mulheres como ela abriram portas que ninguém mais teve coragem de tocar. E cabe a nós manter essas portas escancaradas para todas as gerações que ainda virão.